Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Hoje, fim de semana, é momento de ler o meu artigo desta semana publicado em mais de 30 jornais. Se você não leu ainda nos jornais, e mesmo que tenha lido, agora você vai ouvir da minha voz, né, até manifestando interpretações nas entrelinhas. O artigo se chama Ganhar e Perder. A decisão do Supremo e a soltura de Lula atualizaram uma filosofada da então presidente Dilma. Aspas. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Fecha aspas. Pois é, lá no finzinho é que está a verdade, né? Vai todo mundo perder, porque de resto a gente não consegue acompanhar o raciocínio. Pois nesses últimos dias perdemos todos, inclusive os que foram soltos. Perderam os soltos porque ganharam a liberdade, mas não estão livres. Não serão livres para andar na rua, numa praça, num aeroporto, sentar na cadeira de um engraxate como fiz hoje. Perderam os que vinham torcendo pelo fim da cultura da impunidade. E o Supremo deu um choque de presunção de inocência para corruptos 2 vezes condenados. Essa é a grande questão, né? Talvez só Bolsonaro tenha saído ganhando, porque a partir de agora não se sustenta a opositora tese de autoritarismo e de intolerância. Porque nesse episódio, o presidente realizou o sonho de Montesquieu, respeitou a decisão de outro poder, inclusive quando a soltura foi disciplinadamente obedecida num prédio do Poder Federal, da Polícia Federal, também sob o comando do presidente. A decisão do Supremo e a soltura de Lula fluíram no Poder Executivo com respeito institucional. A prática da tolerância derrubou a versão de intolerância. Pelo outro lado, na linguagem do condenado recém-solto, o que se viu foram agressões às instituições e aos agentes públicos da lei, justo por quem havia sido bafejado por decisão jurídica com fumaça de casuísmo. Eu faço aí um trocadilho, né? O termo latino jurídico, fumus bonus iuris, né? Aí a fumaça boa de casuísmo, né? Porque se fosse um preso qualquer, não haveria toda essa preocupação em torno dessa questão da segunda instância, do transitado em julgado, etc. e tal. Lula não teve respostas, porque a ideia era que se o governo responde, bota no ventilador, no dia seguinte está a resposta no governo, no terceiro dia está a tréplica, e depois vai e não para de falar. Parou-se de falar. Chegaram os BRICS, inclusive. Aí, não sejamos injustos em reclamar do Supremo. O Poder Legislativo, que fez a Constituição de 1988, com 90 direitos e 7 deveres, tratou de proteger os infratores e não as vítimas. Deu direitos e garantias e ainda proibiu que se mexa nelas, mesmo reconhecendo que todo poder emana do povo. Em 2016, o Supremo estabeleceu que depois do segundo julgamento já não se examinam provas nem fatos, mas só embargos, com a culpabilidade já decidida, levando, portanto, o condenado a começar a cumprir castigo exemplar. Naquele ano, em que o Supremo, em 2 votações, reconheceu isso, já ficava claro que a Constituição estava nebulosa naquele ponto. Mas as propostas legislativas para emendar e esclarecendo ficaram paradas. Agora querem correr
mas nada conseguirão sem derrubar o artigo 60 da cláusula pétrea, para só depois derrubar a outra jabuticaba, a do trânsito em julgado. Mas haverá nos plenários 60% de justos para aprovar a mudança? Para mudar a Constituição precisa de 60%, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Eu chamei de jabuticaba porque, pelo menos dos países das Nações Unidas, só o Brasil que faz isso. Em outros países, o sujeito já vai direto em primeira instância, alguns outros esperam um pouquinho na segunda instância e vai para a cadeia. O legislativo, que poderia ter corrigido isso, passou 3 anos sem tratar do assunto. E quem botou isso na Constituição e deixa lá, certamente está pensando, puxa, um dia podem me pegar e eu vou ficar 25 anos solto, como aconteceu com o Maluf. Último parágrafo. Quando viveremos nesse vale das trevas até que chegue o juízo final? O de Maluf demorou 1/4 de século entre o crime e o castigo. Enquanto o bandido tiver dinheiro que conseguiu com a corrupção ou com roubos e assaltos para pagar caros advogados, os recursos se sucederão até que as paralelas se encontrem. Definido o culpado na segunda instância, ficará pendente o essencial. Quando irá o culpado para a cadeia? Nos outros países do mundo, ninguém fica solto depois de confirmada a sentença. Aqui, vergonha nossa, enquanto houver dinheiro para advogados, haverá impunidade para condenados. Mas, se em democracia todo poder emana do povo, os que exercem o poder de legislar em nome do povo precisam anular as leis da impunidade em respeito à maioria dos eleitores e por dever com seus filhos, netos e bisnetos que merecem ganhar um país com vergonha. Ou os brasileiros já nascerão perdendo. De Brasília, Alexandre Garcia.